Meus irmãos, vamos a mais uma palestra, um bate-papo, tá? Meu nome é Edson, vamos falar hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos, ok? Lembrando que todas as referências que vão ser colocadas aqui é para estudo a posteriori. Se houver alguma dúvida, por gentileza, nos remetam um e-mail para evangelionolar.rj@gmail, aos cuidados de Edson, que eu enviarei para vocês as informações ou solicitações, ok? Então, esse tema está inserido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17. Sede perfeitos. Nesse capítulo, nós vamos falar sobre. Ali está inserido caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas, instruções dos espíritos, o dever, a virtude, os superiores e os inferiores, o homem no mundo e cuidar do corpo e do espírito. Caracteres da perfeição. Vamos arrumar aqui, isso. Caracteres da perfeição. Amai os vossos. Está no item 1, tá? Do Evangelho segundo o Espiritismo, no Evangelho de Mateus, nos capítulos 5, versículos 4, 46 e 48. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazei com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então Jesus trouxe para nós esse bendito Evangelho, que são as leis divinas, palavras de vida eterna, e dando o exemplo. Neste item 1, os caracteres da perfeição. É difícil? É muito difícil, mas não é impossível. Depende da nossa força de vontade para alcançarmos nossos objetivos. O homem de bem está no item 3. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça e de amor e de caridade na sua maior pureza. Aqui realmente, meus irmãos, para que nós sejamos este verdadeiro homem de bem, é necessário que se cumpra a lei de justiça e de amor e de caridade na sua maior pureza. Até porque, conforme eu já falei em trabalhos anteriores, em palestras anteriores, Jesus recomenda de primeira mão, está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. E Emmanuel vai sempre além, né? Fora da caridade não há transformação. Deposita a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tenha fé no futuro, meu irmão. Razão porque devemos colocar os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e devemos aceitá-las sem murmurar. Presta atenção. E nós temos que ter fé no futuro. Sabemos que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas nossas e devemos aceitar sem murmurar. E lá em cima está lá, deposita a fé em Deus, na bondade divina e na justiça e na sabedoria do Pai. Sabemos que sem a sua permissão nada acontece. Então, lembrando que somos espíritos seculares, o que estamos passando aqui é causa desta vida atual ou em vidas passadas, porque somos todos nós espíritos seculares. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre
seus interesses à justiça. Então, esse sentimento de caridade, de amor ao próximo, meus irmãos, tem que estar constantemente dentro de nós, dentro do nosso coração. E sempre devemos ser fortes e sacrificar sempre os nossos interesses à justiça. Primeiro, a justiça. A César o que é de César, né? É a Deus o que é de Deus, né? Jesus já nos ensinava isso. E lembre-se que aqui o Kardec repete, ó, eu já acabei de falar, mas vou repetir porque a repetição é mãe dos estudos. Fora da caridade não há salvação. E Emmanuel nos dá a dica. Fora da caridade não há transformação. Aprender, transformar-se e amar. Essa é a nossa finalidade, esse é o nosso destino. Aprender, transformar-se e amar. Aprender o quê? Aprender e entender o Evangelho do Mestre, os ensinamentos que Jesus nos deixou e a herança bendita através desses mentores maravilhosos que a qualquer momento estão sempre deixando mensagens. Só através do Chico tem mais de 400 e poucos livros, onde nós vamos procurar transformar-nos e aprendermos a amarmos uns aos outros. E, evidentemente, né, meus irmãos, para que nós possamos fazer transformações em nossas vidas, o primeiro passo é a reforma íntima. Eu sempre falo, porque em todos os ensinamentos do nosso mestre está inserido, tirando o espírito da letra, a reforma íntima. Aí vem uma pergunta aqui: por que a necessidade de nós autoconhecermos? O autoconhecimento é uma necessidade, pois somente através dele poderemos proceder à nossa reforma íntima, que levará à nossa transformação moral. Essa é, em última análise, o grande objetivo final da reencarnação. Nós estamos aqui novamente repetindo, digamos assim, né? Mas agora, já com conhecimento da doutrina, em pleno século XXI, nós temos a obrigação, meus irmãos, de retornar à pátria espiritual melhor do que aqui chegamos. Toda grande caminhada começa com um pequeno passo. Não vá pensar você, meu irmão, que você, porque foi uma vez dentro de uma casa espírita, assistir uma palestra, tomar um passe, ou ler um livro, e já está transformado. A reforma íntima, como também as mudanças, elas são gradativas. Eu sempre falo da minha pessoa. O companheiro que vos fala é um estudante, é um aprendiz. Estou aprendendo desde a década de 60, 62. E a vida é um eterno aprendizado. Cada dia que passa a gente aprende. E eu não cheguei aonde eu estou de ontem para hoje. Ainda estou aprendendo, ainda estou tentando evoluir. Tá? Passo a passo. Conhecimento de si mesmo está na questão 919 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Resposta do nosso querido Santo Agostinho, um sábio da antiguidade, vos disse: conhece-te a ti mesmo. Mensagem de Santo Agostinho. Olha o que ele diz aqui: examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo, e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precisa ser curado, além dos espinhos que trazemos dentro de nós. Então nós temos que examinar diariamente, constantemente, o que nós podemos ter obrado contra Deus, dentro dos mandamentos do Mestre, né? E de repente contra nós mesmos. E lembrando que nós temos espinhos que trazemos dentro de nós, hein? Orgulho, vaidade, ociosidade, ciúmes e preguiça. Esse quinteto aí é super, hiper negativo. Não é espiritual, isso é matéria. Entendeu? É matéria.
orgulho, vaidade, ociosidade, preguiça e ciúmes. Teve uma palestra, um estudo que eu estava fazendo junto com os meus companheiros, eu vi uma imagem, uma foto de um esqueleto, né? Aí eu me fiz uma pergunta, aquele esqueleto, né? Ele é branco, ele é negro, ele é índio, ele é careca, ele é pobre, ele é rico, é homem, é mulher, a gente não sabe. No entanto, esses espinhos aí, orgulho, vaidade, ciúmes, ociosidade, preguiça, é lixo, não pertence, não faz parte das nossas vidas. Vamos jogar fora isso. Devemos nos empenhar em sair do casulo do orgulho e do egocentrismo, aos quais nos recolhemos, procurando nos integrar num sistema existencial caracterizado pela convivência, interação e auxílio ao próximo. Não basta o esforço da aquisição ou do desenvolvimento de virtudes. É preciso sair de nós mesmos e caminhar em direção aos que necessitam de amparo. Falei agora há pouco, né? Não basta o esforço da aquisição, dos estudos, frequentar palestras, tomar passe, fazer parte de uma casa espírita ou de um templo religioso, ou desenvolver as virtudes. Mas nós temos que sair de nós mesmos e caminhar em direção aos que necessitam de amparo, ou seja, praticar a caridade constantemente. Os bons espíritas, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos, que caracterizam o verdadeiro espírita, nós já falamos agora há pouco, como o cristão verdadeiro, pois que o mesmo é que outro. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens, a todos nós, a inteligência e a prática do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Não duvida, meu irmão, não vacila. Se você duvidar ou vacilar, você vai dar entrada na tua mente, no teu coração, de influenciações negativas. No capítulo 17, conforme eu estava comentando, né, vem as instruções dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, e aí vem o dever, né? O dever, meus irmãos, é a obrigação moral da criatura, de todos nós, para consigo mesmos, e para nós mesmos, em primeira mão, né? Em seguida, para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Queremos todos nós aqui, falar apenas do dever moral e não do dever que as profissões impõem. Que nós devemos ser bons profissionais, evidente. Que devemos ser um bom pai, uma boa esposa, um bom filho, né? Enfim, isso faz parte. Mas vem o dever, a parte moral, a parte dentro de nós, que é a obrigação moral de cada criatura, né? Nesse livro, Conduta Espírita, pelo espírito André Luiz, psicografado por Valdo Vieira, é uma maravilha esse livro. Tem instruções de conduta em todas as ocasiões. Abraçando o Espiritismo, pedes a cada passo orientação para as atitudes que a vida te solicita. Pensando nisso, André Luiz traçou as normas, meus irmãos, que está nesse livro, que constitui este epítome, né, de conduta, quer dizer, é um livro de conduta, né, de normas. Não encontramos aqui páginas jactanciosas, com a presunção de ensinar diretrizes de bom tom, mas simples conjunto de lembretes para uso pessoal no caminho da experiência, afeição de roteiro de nossa lógica doutrinária. Então, este livro, Conduta Espírita, é um livro indicado para você ter no teu lar, para que todos possam ler, todos possam entender, inclusive você. Então, vem a mensagem da Conduta Espírita, a conduta número 18, perante nós mesmos. Vigiar as próprias manifestações
não se julgando indispensável e preferindo a autocrítica do autoelogio, recordando que o exemplo da humildade é a maior força para a transformação das criaturas. Toda presunção evidencia afastamento do Evangelho. Nessa presunção, abre um parênteses, o orgulho, a vaidade, os ciúmes, afasta, o Evangelho não fala isso. Então, toda presunção, toda vaidade, todo orgulho evidencia afastamento do Evangelho. Agir de tal modo a não permitir, mesmo indiretamente, atos que signifiquem profissionalismo religioso, quer no campo da mediunidade, quer na direção de instituições, na redação de livros e periódicos, em traduções e revisões, excursões e visitas, pregações e outras quaisquer tarefas. Então não devemos ser um profissional religioso. Temos que abraçar a religião com amor, com carinho, sempre pensando em ajudar o próximo. A exploração da fé anula os bons sentimentos. Beleza de frase aqui. Não explorar a fé, né? Não achar, não querer fazer cobrança. Já soube de uma casa espírita, que um amigo meu foi lá, e para tomar passe tinha que pagar uma taxa. Para fazer um atendimento fraterno tinha que pagar uma taxa. Então, aqui Jesus já nos proíbe isso. Inibe a exploração da fé, né? Porque a exploração da fé, obviamente, anula os bons sentimentos. Render culto à amizade e à gentileza, estendendo-as, quanto possível, aos companheiros e às organizações, mas sem escravizar-se ao ponto de contrariar a própria verdade em matéria de doutrina, para ser agradável aos outros. Tem que seguir a doutrina. E se alguém vier contra a doutrina, procura fazer com que esse irmão ou esta irmã façam a leitura, procure conhecer. Não entre em polêmicas. De repente, para aquele irmão, ele gosta de criar polêmicas, e você não. Você já conhece a doutrina. O Espiritismo é caminho libertador, porque essa bendita doutrina ela nos consola, nos educa e nos regenera. Porque, como eu já falei várias vezes e repito, muitas vezes, na sua maioria, entramos numa casa espírita pela dor e ficamos pelo amor. Recusar várias funções simultâneas nos campos social e doutrinário para não se ver na contingência de prejudicar a todas, compreendendo ainda que um pedido de demissão em tarefa espírita quase sempre equivale à ausência lamentável. O afastamento do dever é deserção. Efetuar compromissos apenas no limite das próprias possibilidades, buscando solver os encargos assumidos, inclusive os relacionados com a simples contribuições e os auxílios periódicos às instituições fraternais. Temos irmãos e irmãs que trabalham quase que 12 horas, 14 horas por dia. Tem a sua família para cuidar. Então ele tem que fazer uma rotina, mesmo que ele só possa ir uma vez na semana, cumprir com o seu dever, ótimo. Agora, se você trabalha em curto período de tempo e te sobra espaço, né, horas vagas, aproveita e usa para a tua família, usa para praticar a caridade, enfim, para ser útil ao próximo. Palavra empenhada é lei no coração. Por isso que quando você assumir um compromisso, saiba se você pode assumir aquele compromisso. Ou num trabalho voluntário, num grupo de estudos, ajudar na casa espírita, na cantina, no brechó, na livraria, na recepção, enfim. A partir do momento que você empenha a sua palavra, não, eu posso vir aqui tal dia e tomar conta desse departamento. Porque se você não for, fica difícil, de repente, encontrar uma pessoa para colocar no teu lugar naquele momento. Libertar-se das cadeias mentais, oriundo dos usos de talismãs e votos, pactos e apostas, artifícios e jogos de qualquer natureza, enganosos e prescindíveis. Coisas materiais não interessam. Talismã, pactos, eu vou fazer um pacto com aquele centro, vou fazer um pacto com a minha igreja, não, fazer um pacto com Deus. Deus não faz pacto nenhum. Deus é Pai de todos nós. O espírita está informado
do que o acaso não existe. O servidor fiel da doutrina possui na consciência tranquila a fortaleza inatacável. Se nós somos fiéis dentro da doutrina, possuímos na consciência tranquila uma fortaleza inatacável. Examinai-vos a vós mesmo, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmo. Está em Paulo, Coríntios 2, capítulo 13, versículo 5. E aqui, meus irmãos, como eu já falei, né, naquele prefácio do nosso livro André Luiz, caso vocês já leram, vamos repetir. Mensagem de André Luiz. Eu já sempre reitero que todos os prefácios dos livros de André Luiz, a coletânea que começa em Nosso Lar, vai até a Vida Continua, cada prefácio de cada livro já é um estudo à parte. Nesse do Nosso Lar, eu acho maravilhoso. A vida não cessa, a vida é uma fonte eterna e a morte é um jogo escuro das ilusões. O grande rio tem seu trajeto antes do mar imenso. Isso é para refletir, né? Quando fala que o grande rio tem seu trajeto antes do mar imenso, você pode fazer as barreiras que quiserem num rio. Ele para, mas aos poucos ele vai contornando, e chega nas beiradas, ele toma o seu rumo de novo e vai em direção ao mar. Uma existência é um ato, uma vida é um ato, um corpo é uma veste, um século, meus irmãos, é um dia. O Emmanuel já nos fala que, aliás, André Luiz que nos fala isso também, que uma existência aqui no planeta é um dia lá no mundo espiritual. Simboliza se nós pensarmos, poxa, há 10 anos atrás aconteceu isso comigo, já passou. Parece que aquilo que passou para nós, que naquela época era uma eternidade, hoje é apenas segundos. Um serviço é uma experiência. Tudo que você faz, para o bem ou para o mal, é uma experiência, ou positiva ou negativa. Depende do que você estiver plantando. Um triunfo é uma aquisição. Uma morte é um sopro renovador. E aí vem a pergunta: quantas existências, meus irmãos? Quantos corpos? Quantos séculos? Quantos serviços? Quantos triunfos? E quantas mortes necessitamos ainda para chegarmos a um patamar acessível na nossa evolução espiritual? E assim, meus irmãos, chegamos ao final de mais um estudo, sintetizado praticamente. Obrigado pela atenção de todos. Havendo dúvidas, já deixamos o nosso e-mail, né? evangelho-no-lar-rj@gmail, aos cuidados de Edson. Que Deus, Jesus, os nossos mentores nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus.